A gente tem falado sempre aqui da Câmara de Vereadores, a gente tece críticas, às vezes a gente tece elogios a eles. Mas uma situação de ontem chama bastante atenção, vou compartilhar com vocês agora e vou tocar para os meus colegas aqui discutirem esse assunto, porque mais da metade dos vereadores de Maringá não apareceram ontem na Câmara Municipal para uma audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde, que estava ali fazendo a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Vereadores que compareceram. Vamos lá, a listinha deles. Alex Chaves estava por lá, Flávio Mantovani, Ana Lúcia e Altamir dos Santos. Esses ficaram até o final. Aí também foram Mário Verri, Sidney Teles e Rafael Rosa. Vereadores ausentes. Anote a lista aí, você precisa saber disso. Bravinho, Dr. Manuel, Maninho, Mário Socal, Nivaldo Barres, esses e Cristiane Costa Laura, esses não compareceram. Também não compareceram o delegado Luiz Alves e Paulo Biazon, mas esse tem uma justificativa. Eles estavam acompanhando o prefeito numa audiência com o comandante-geral da Polícia Militar em Curitiba. Então, depois a gente vai falar também dessa questão de segurança pública e a gente vai citar aqui os dois vereadores que não estavam na Câmara ontem. É mais o que chama a atenção é que todos os vereadores, todos eles ganham aí aproximadamente, eu vou falar aproximadamente, mas eu vou dar até os centavos para você ficar bem atento. R$ 10.622,91 mensais, de acordo com o site lá da Câmara de Vereadores, 30 horas de trabalho semanais, das 12 às 18 horas. Significa que em outras ocasiões a gente já falou isso aqui também. Me parece que vereadores têm pouco interesse nas prestações de contas, mas depois vem fazer questionamentos por requerimento, quer dizer, o momento propício para se perguntar sobre coisas da saúde é na prestação de contas. Aí depois ficam perdendo tempo aprovando requerimento ou fazendo patifaria em outros ambientes para querer questionar a prefeitura. O momento de questionar o secretário de saúde, Clóvis, que estava fazendo a prestação, era ontem na audiência pública. E eu começo com você, Aguinaldo Vieira. Vereadores que não vereiam, né? Ou sei lá o quê. Justamente nessa audiência, justamente para mostrar números, no caso da saúde, atendimentos, ou até para se questionar, né, o não atendimento. Mas o que chama mais a atenção realmente não é nem a exposição dessa audiência, mas sim a falta dos vereadores. Muitos deles têm outras atividades, porém é importante 1, 2 horas estar lá, até porque nesse horário, né, teoricamente a preferência é para que o vereador eleito esteja na Câmara para uma situação tão importante. Questionada tanto como é a saúde neste momento, lá não estava a vereadora que faz luzes no cabelo, né? Então, aí ela vai falar depois que o secretário saiu, que não explicou isso, não explicou aquilo, né? Mas por que não está lá na hora? É porque não tem debate, não consegue conversar, não consegue dialogar. Ninguém quer um vereador, um prefeito, um político, um deputado que só encontre coisas ruins, né? Que só veja coisas ruins e não faça proposituras de soluções. Mas vereador não é para dar sugestão, não é para resolver os problemas. Claro que é, né? Foi eleito para isso, as pessoas esperam isso. Então é aquilo que eu sempre digo, é esse tipo de gente que a gente não quer ver na política, né? Que quando a coisa aperta, não está lá para questionar, não está lá para representar os seus eleitores. Os eleitores queriam que, por exemplo, a Cris Lauer estivesse lá perguntando, questionando por que da demora do atendimento na UPA, por que está faltando médico ou não, né? O que pode ser feito para melhorar, inclusive, mas lá não estava. Talvez estava no shopping, Catuaí, mas lá de Londrina, porque ela adora Londrina. Maringá fica em segundo plano. Quem, Rafael? Bom, temos que parabenizar os vereadores que se fizeram presentes lá, né? São 7, como você mencionou aí. Bom, Alex, quer a lista? Quer a lista, te passo. Ana Lúcia, Altamir, Mário Verri, né? Sidney Teles e Rafael Rosa. Parabéns.
Porque nós não estamos aqui tratando de outros assuntos que talvez pode deixar, né, ser deixado em segundo plano. Nós estamos discutindo essa audiência pública, se discutiu questões relacionadas à saúde, né? Uma situação que nós estamos aí à mercê em alguns aspectos, principalmente nos altos índices aí, de pessoas contaminadas não, infectadas, né, por dengue ou Covid. Então, eu acho que essas questões precisam ser levadas mais a sério. É claro, as pessoas que realmente justificaram ali, né, os vereadores que foram a Curitiba, aí tem que colocar na balança o que é prioridade, né? Ir até Curitiba, fazer lá, né, o papel como vereador, não sei, estar auxiliando o prefeito, mas é vereador, né? Então, acho que vereador fica aí limitado ao município, né, de Maringá. Então tem que verificar essas que eles fazem parte da comissão de segurança, então, por causa disso. Exatamente. Então a prioridade foi realmente segurança, e não a Secretaria de Saúde, que tem que fiscalizar melhor, porque tem muitas reclamações, e não é de hoje, tá? Tem várias reclamações, conheço pessoas ligadas diretamente dentro da saúde, servidores que estão passando por dificuldades, tanto aí nas questões das demandas muito altas, com poucas pessoas para atender os pacientes, e superlotação aí por conta da Covid. Então, veja, se você realmente colocar na mesa o que realmente importa para Maringá, aí você vai ter que ver, né, se realmente a prioridade é a segurança ou é a saúde. Então, nesse aspecto, eu tenho que parabenizar essas pessoas que foram lá, esses vereadores que realmente estiveram lá. Agora, as pessoas que não tiveram e não justificaram a sua ausência, bom, aí é um descaso completo, né, com Maringá, principalmente aqueles vereadores que gostam, né, de rede social, de fazer lives, vídeos, etc., criticando. Aqui era o momento de discutir antes, né, de você colocar uma crítica. Então, veja, não adianta agora, né, ir nas redes sociais e querer criticar algo que não compareceu. Então, para deixar bem claro, não adianta fazer críticas pós uma audiência pública, que era um momento de discussão. É claro que o vereador tem outras possibilidades de discussão, mas era uma audiência pública relativa à Secretaria de Saúde, questões ligadas à saúde. Então, acho que prioridades precisam ser revistas para alguns vereadores. Professor Jorge. Interessante que a audiência durou 2 horas e 25 minutos. Isso é uma audiência importante, né? Só que 4 vereadores, somente 4, ficaram até o final. 3 marcaram a clássica presença, estou aqui, e se mandaram, né? Aí 7 faltam, dos quais alguns têm justificativa. 2 têm justificativa, é boa justificativa, professor. Isso, boa justificativa. Nós vamos abordar o próximo tema aqui. Me permita só o recorte aqui, o Marquinhos, fotógrafo da Câmara, ele está dizendo da presença também do vereador Onivaldo Barres, né? Ele até registrou com fotos lá. Então, fazemos uma correção aí. É isso aí. O Marquinhos, fotógrafo, confirma a presença, então. Então, teríamos pelo menos 8. 8 então, vereadores. Com o Onivaldo Barres, por gentileza. 8 vereadores, feita a correção. 2 ausentes com justificativa, mais 4 vereadores somente até o final. E ontem, um dos pontos aí na chamada diretriz 1 foi a justificativa ou a explicação da falta de medicamentos. Primeiro, há um reconhecimento que falta medicamentos. Isso está bem claro na audiência pública, na gravação que está aqui. E ainda, algo importantíssimo, é a justificativa, que é o lockdown da China, o problema da Ucrânia e Rússia, e ainda que o Brasil somente produz 5% da matéria-prima para os medicamentos. Então, há uma explicação que é técnica, no entanto, o reconhecimento da falta de medicamentos que estamos ouvindo de forma permanente. Eu discordo um pouco do Kim, quando ele disse era o momento, era esse e não tem mais. Não, um vereador pode a qualquer momento, já que essa é a sua tarefa, questionar. O fato de ter uma audiência pública e alguém não participar, seja de forma justificada, ou seja, não ter ficado até o final, me parece que todo mundo fica no mesmo bolsão. Se a gente aceita somente que é na audiência pública que pode discutir, aqueles que não puderam ir, ou aqueles que não ficaram até o final, claro, não poderão dizer mais nada. Não, eles têm a obrigação de continuar acompanhando e cobrando do Poder Executivo os seus compromissos sociais, e ainda devem ter, claro, todos esses vereadores, a responsabilidade de aqueles que não foram justificar e dizer por que eles não estão aí, e os eleitores dos que não ficaram até o final
E daqueles que não foram, sem justificativa, devem ser cobrados publicamente. E aí a cobrança, então, para aqueles que simplesmente não foram, para aqueles que não ficaram até o final, porque talvez havia outra obrigação mais relevante que a saúde pública do município de Maringá, tem e caem na mesma bolsa de cobrança. Ô, professor, eu quero só que, né, só fazer coro com o Kim no seguinte sentido. A gente já viu acontecer e depois requerimentos pedirem respostas que foram dadas na audiência pública. Vamos recomendar então que a vereadora ou os vereadores que não foram assistam, então, a audiência pública. Está ali. Exatamente. Se não tem nada a fazer de madrugada, acordou, tem insônia, está aí um bom programa, 2 horas e 25 minutos da audiência pública de um tema relevante. Saúde pública de Maringá. O caso é esse, não dá para fazer confronto. Não dá para fazer perguntas. As perguntas podem decorrer depois. Por exemplo, eu não pude ir, tinha muito interesse de acompanhar, vou terminar de assistir o vídeo e formular as questões. Mas a diferença do senhor e dos vereadores é que eles são vereadores e precisam. Sou um cidadão atuante, e isso vale para todos nós que discutimos saúde. Você discute saúde? Assistiu o vídeo? O senhor consegue fazer um requerimento para a Câmara? Você consegue fazer um requerimento? Não dá para fazer um requerimento. Eles conseguem fazer um requerimento e realmente fiscalizar o que é de direito deles. A função, dever, direito, o direito de petição é um direito constitucional, Kim. Tudo bem, mas é eles que têm a função é deles. Mas a outorga do povo é para eles. Se nós pagamos os 10 mil para eles. Que não foram e daqueles que só marcaram um carimbo da presença. Vamos lá. Pamela Bussolini. Sabe o que me chamou atenção em tudo isso? Nós sabemos que a saúde está atravessando momentos difíceis, como meus colegas bem pontuaram aqui. Existe uma dificuldade aí nos atendimentos à população, que estão muito demorados, existe a falta de medicamentos. Nós sabemos que não é exclusiva de Maringá, que é uma questão que envolve, né, algo muito maior, mas é claro que uma audiência pública como essa é de extremo interesse para todos nós, maringaenses, e daí me chama a atenção o Dr. Manuel, que é um médico, né, vereador, certamente foi eleito pelo pessoal dele aí, pensando, poxa, um representante da saúde, né, talvez pode estar trazendo para a gente informações, fazendo cobranças pertinentes na Câmara. E a pessoa falta, não participa de uma reunião que eu considero curta, 2 horas e pouco, é uma reunião curta, é uma oportunidade, como vocês bem disseram, de fazer questionamentos e ali obter até um debate, né? Fazer o questionamento, obter a resposta, tá ali tete a tete com o secretário, não ficar mandando uma cartinha que vai para a prefeitura, porque o requerimento nada mais é do que isso, fica ali aguardando uns dias para ser respondida, volta, então tem todo aquele trâmite burocrático e me perdem uma oportunidade como essa. Então, realmente, o que me chamou a atenção de tudo isso é a ausência de um vereador médico, Dr. Manuel, numa audiência pública sobre saúde. Lamentável. Sem querer fazer defesa, pode ser que ele estivesse trabalhando, né, como médico. Mas aí então já é diferente. Tem que ser vereador, né? Se não dá para conciliar para estar fazendo um trabalho importante, como, por exemplo, representar a saúde maringaense na Câmara, então ele que não seja vereador. Mas aí poderia ser, por exemplo, um advogado que é candidato a vereador e ganha como vereador e às vezes tem uma audiência importante. Mas peraí, o Flávio, por exemplo, é advogado, ele estava na audiência. Mas pode ser que ele não tivesse audiência na justiça naquele horário. Se ele tivesse, talvez ele estaria na audiência. Ficou uma pergunta no ar para o doutor Manuel. Doutor Manuel, o senhor com a palavra aí. Para representar a população num determinado segmento, porque eles se elegem muito pelo cargo que eles ocupam, né? Pela profissão que eles têm na vida. Eu acho que a pessoa tem que fazer o mínimo para ser compatível. Uma escolha, exatamente. Para ser compatível e fazer jus ao mandato. É a minha opinião. 7 horas e 21 minutos. Repita. 7h21. Nós vamos continuar repercutindo a questão justamente dessa audiência pública. Por quê? Porque nessa audiência pública tivemos informações que são absurdamente relevantes, principalmente para os questionamentos que a cidade faz nesse momento. Quer saber uma? Vamos lá.